CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. São 9h35, conforme nós anunciamos, nós estamos recebendo nos estúdios da CBN o jornalista e correspondente da Rede Globo na Europa, Rodrigo Alvarez, que também é escritora, colega jornalista. Rodrigo, obrigado pela gentileza de aceitar o convite de vir falar conosco aqui na CBN. Bom dia. Prazer estar aqui com você. Da outra vez eu não pude vir, mas falamos via fone. Muito bom. Você veio hoje à capital de Mato Grosso do Sul. Rodrigo está aqui. Daqui a pouco, mais a partir do meio-dia, ele vai lançar este livro, mais um livro, lá na Igreja Perpétuo Socorro. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho. Este ano ainda você veio aqui e lançou o seu terceiro livro de história religiosa. Este é o quarto livro seu de história religiosa, em que você fala sobre Memórias Póstumas da Apóstola de Jesus, Madalena. Esse subtítulo já fala um pouquinho, tudo, né? Quase tudo. Tudo bem? Olha, deixa eu te contar então um pouquinho. Por favor. Eu comecei a perceber que a gente conhece muito pouco de história religiosa, na verdade, né? A gente é um país muito cristão, né? Uhum. Eu não sei nem quantos por cento mais, mas é muito, né? Sim, uma grande parte do Brasil é cristã, católica, evangélica, etc. Isso. Mas as pessoas conhecem muito pouco, só o que o padre diz ali na missa, o pastor diz, e acaba que a gente não percebe que existe muito mais para se entender sobre Jesus e sobre todos aqueles que fizeram essa história. Então, quando eu comecei a escrever, um personagem foi me trazendo ao outro, né? Recentemente eu tive coragem de entrar na história de Jesus, que era o mais complicado, que foi o livro que eu vim no começo do ano lançar aqui também. E de Jesus veio Madalena. Por que Madalena, né? Porque é uma personagem muito maltratada pela história. O tempo todo ela foi tratada como prostituta arrependida, injustamente. E hoje, com as descobertas arqueológicas que foram feitas recentemente, a gente pode saber quem foi de fato essa mulher e posso, por exemplo, afirmar que ela não foi a prostituta que dizem que ela foi. Afirmando? Afirmado, isso não há dúvida. Isso aí, a dúvida foi criada quando se afirmou isso. Erradamente, no século VI, um papa confundiu Madalena com outra Maria que aparece na Bíblia e depois, mais tarde, os documentos vão mostrando que não... Isso ficou claro documentalmente. Eu só estou falando de tudo que eu falo com você aqui é baseado em documentos históricos. Tá. O problema é que ao longo da história, a gente sabe como é que funciona, né? O ser humano, ele é político antes de tudo. Então, Madalena foi tratada de acordo com o que era a necessidade de cada tempo. Mas a história não Quase diz. um caso jurídico. A interpretação do momento fazia muitas vezes o personagem ser aquilo que o momento pedia. E se isso acontecia no século VI, imagina só, 1400 anos atrás, isso vira uma verdade absoluta e que a gente até hoje não conseguiu desmentir. É preciso voltar nos documentos históricos e entender quem foi Madalena. Tem diálogos dela com Jesus que, se a gente lê, isso está no livro, você não acredita a beleza do diálogo, que são documentos da mesma época dos evangelhos. Por que uns foram escolhidos, uns textos, e os outros ficaram de fora? Então, no livro, eu trago todos aqueles textos daquela época e você pode ler e dizer, olha, que beleza, que mulher sensacional que foi Madalena. E, Rodrigo, quarto livro, quem é que te fez enveredar pelo caminho de contar essas histórias todas que a gente achava que sabia? Já estava tudo pronto? Primeiro, é exatamente isso. Quando eu comecei a me interessar pelo assunto, desde adolescente, porque eu estudei em colégio católico no Rio. Tá. Gostava muito das histórias dos padres, sempre adorava. Tinha um padre que contava a história muito bem. Mas depois de um tempo eu comecei a achar que as histórias eram muito bonitas, mas faltava explicação. A gente começa a estudar ciência, né? Uhum. A gente vai vendo outros caminhos, outras formas de conhecimento. Então chegou um momento, eu disse, eu queria entender. Aí quando você começa a procurar o que existe sobre o tema, você descobre que faltam livros que digam de fato o que aconteceu, que vão nas fontes. Por exemplo, o Código da Vinci, que falou muito de Madalena. Isso. O autor do livro, Dan Brown, ele foi em fontes, mas ele escolheu aquele pedacinho que interessava a ele e fez daquilo uma grande ficção. O que tem de verdade naquele livro? Praticamente nada. Ele é baseado, inclusive, numa outra ficção anterior. Então, de ficção em ficção, vai se fazendo religião. Isso é um erro grave. Então, quando eu comecei a escrever, eu falei, vamos procurar o que há de fonte. A gente é jornalista, você sabe muito bem disso. Vamos ouvir a origem da história. Vamos ler o texto, a tradução do aramaico. Tem documento sobre isso? Se não tem, vamos atrás. Se tem, vamos atrás. E por que a igreja os escondeu, né? A igreja católica os escondeu por tanto tempo? Porque incomodava. Havia uma doutrina a ser pregada naquela época
E esses documentos iam contra. Então, os evangelhos 4 conhecidos, né, os canônicos, foram selecionados, os outros foram jogados na fogueira. Agora, teve monges que acharam que eram tão importantes os textos que guardaram e chegaram até nós agora, recentemente. Então, vamos ler esse texto, né? Você morou em Jerusalém. Teve o fato de você ter morado lá, te inspirou mais ainda, te fez? Como é que foi essa missão? Morar em Jerusalém é o que me permite ficar tranquilo para escrever esse livro. Se eu não tivesse morado lá por 4 anos, eu não estaria tranquilo para escrever, porque é um lugar que não mudou muito desde o tempo de Jesus. Então, você vai a Jerusalém, você pisa nas pedras, com segurança, eu posso dizer isso, na mesma que Jesus pisou. Há pedras ali onde provavelmente foi o lugar onde Jesus caiu carregando a cruz. Então, os desertos continuam no mesmo lugar. Experiência de vida, né? De vida e a compreensão, né, que você passa a ter da história religiosa, da religião, do que foi Jesus, do que ele representou, longe, né, do conhecimento, de novo, né, um conhecimento importante, mas simplificado que nos chega. Então, a experiência, a vivência em Jerusalém, aliada à pesquisa histórica, dão outra dimensão a esse conhecimento, a essa história de Jesus, a história de Madalena. Então, foi muito rico viver lá e estudar sobre isso enquanto eu estava lá ainda. O jornalista passa o fato conforme ele acontece, essa é a nossa função, nosso papel, você faz isso diariamente. O escritor passa aqui um produto, um trabalho de pesquisa. E o que é que o escritor Rodrigo Alvarez espera de todo esse trabalho que você vem fazendo? Qual a mensagem, qual que é o retorno que você espera, qual a mensagem que você passa? O que é que o escritor pretende? Olha, primeiro... Não só desse livro, do seu trabalho como escritor. Antes de tudo, eu pretendo escrever bons livros. Tá. Que as pessoas gostem de ler e tenham conhecimento enquanto estão lendo. Aprenda alguma coisa, que termine o livro um pouquinho melhor que seja do que antes, né? Com alguma coisa que fez ela pensar, que fez ela refletir, que fez bem a ela de alguma maneira. Esse é o básico para mim, um livro bom de se ler. Enquanto escrevo ainda história de religião, livros sobre religião, acho que é bom para todo mundo o conhecimento. O conhecimento e a ciência não vão contra a religião, né? Hoje a gente já pode ver isso com mais clareza, até na Igreja Católica o Papa Francisco já coloca a ciência do lado da religião e não em oposição à religião. Então acho que trazer conhecimento para as pessoas é enriquecer as vidas delas. Então eu me sinto satisfeito toda vez que vem um leitor me dizer, olha, li o seu livro, isso me fez um bem danado, tive uma outra compreensão sobre Jesus. Alguns vão dizer, a minha fé aumentou. Outros vão dizer, olha, eu passei a questionar algumas coisas que eu não questionava. Que ótimo, então eu estou fazendo meu papel, porque eu não estou te levando nem para um lado, nem para o outro. Estou te trazendo conhecimento e você, leitor, está concluindo por si aquilo que pode ser concluído através daquele conhecimento. E você, quando você fala aqui de um outro lado, de Maria Madalena, e você vai lançar o livro aqui na igreja, no Perpétuo Socorro, como é que é essa relação? Peraí, mas não é a mesma que a gente aprendeu desde a infância? Tem alguma polêmica? Bom, o livro é um pouco polêmico ou não? Toda vez que a gente toca, né, num personagem religioso, com o critério histórico, a gente vai acabar em algum momento divergindo das visões religiosas que existem sobre esse personagem. Mas divergir não significa brigar, discutir, né? Divergir significa mostrar outras visões. Quando eu escrevi sobre a vida de Maria, por exemplo, a mãe de Jesus, eu fiz um capítulo longo e denso sobre a questão da virgindade de Maria. Polêmico. A gente sabe que ela foi questionada ao longo da história e eu fui nas fontes mais antigas possíveis para saber quando ela começou a ser questionada. Os judeus falaram mal de Maria. Hoje eu posso dizer, fizeram fofoca. Tá. Conversa de manicure, talvez. Fake news. Não sei, pode ser. Provavelmente sim. Agora, eu trouxe isso no livro Maria. O livro foi lido por bispos da Igreja Católica, por pessoas de todas as religiões, especialmente católicos que gostam muito de Maria, e ninguém reclamou. Ninguém veio dizer, por que você questionou isso? Eu não questionei, na verdade. Por que você trouxe essa questão? Em Madalena também trago questões do casamento com Jesus. Madalena foi casada com Jesus? Eu lhe pergunto, Otávio. Não. Qual é a impressão que você tem? Não, que não foi. Mas ouve-se falar disso, né? É um assunto que começou a surgir porque surgiu um pergaminho, uma linha de um pergaminho perdido. Exatamente. Que diz, olha, Madalena, mulher de Jesus. Exatamente. Aí, de repente, monte de gente conclui que foi casada. Então, eu trago a questão polêmica.
Aqui a questão polêmica, a Madalena foi casada com Jesus ou não? No seu livro? Bom, de novo, você sabe que a resposta o leitor vai encontrar. Vamos deixar que o leitor descubra essa resposta no seu livro. Rodrigo, você lança o livro hoje aqui em Campo Grande a partir do meio-dia? Do meio-dia até às 6 da tarde. Até às 6 da tarde você vai estar lá. Lá no santuário. Para poder também autografar, receber os leitores. É o melhor momento do escritor, né? Que escrever um ato solitário. A gente às vezes acha que está ali naquela caverna, né, com o livro, e que esquece às vezes que um dia os leitores vão pegar aquele livro e vão estar junto de você. Então é o momento de fazer essa união do texto, do autor com o leitor. É muito bom. Da editora? Editora Leia. A editora Leia, está aqui o livro do Rodrigo Alvarez, Memórias Póstumas da Apóstola de Jesus, Madalena Sem Filtro. Veio a Campo Grande, está aqui na capital de Mato Grosso do Sul e está aqui conosco na CBN também, falando de mais essa obra, a segunda do ano. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu venho, eu volto. Parabéns pelo livro, parabéns pelo trabalho. E sempre que vier a Campo Grande, sempre que vier ao Mato Grosso do Sul, CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa.